Hospitais filantrópicos da macro-região ganharam fôlego no orçamento. O Estado atualizou os valores da tabela SUS e a remuneração por procedimentos pode chegar a 5 vezes mais. A revisão corrige uma defasagem de 2 décadas que colocava em risco os atendimentos dessas instituições. Já foram mais de 2 bilhões de reais repassados às instituições filantrópicas do Estado através do programa Tabela SUS Paulista. O valor representa um aumento de 93% no repasse semestral em comparação ao mesmo período do ano passado. O programa é uma atualização da tradicional Tabela SUS, que é determinada pelo governo federal, mas que não consegue suprir as necessidades dos hospitais. Só em Ribeirão Preto, o repasse foi de quase 100 milhões de reais, dividido em 8 instituições. Nós já aumentamos mais cerca de 20% o número de internações na região. Uma média aproximadamente de 1.427 internações por mês. É como se nós tivéssemos construído na região, né, um hospital de 357 leitos. Quando a gente for ver cirurgia oncológica, uma meta que nós estamos reduzindo filas de oncologia, né? Quem tem câncer tem pressa de ser tratado. Para você ter uma ideia, se a gente pegar 2024, com o período pré-pandemia, né? Pré-pandemia, nós aumentamos na região 39,73% a mais de cirurgia. Agora, a Tabela SUS Paulista remunera até 5 vezes mais pela realização de procedimentos médicos e hospitalares feitos pelas instituições filantrópicas através do SUS. Os recursos saem 100% do Tesouro Estadual. O aumento desses valores corrige uma defasagem histórica. Foram mais de 20 anos sem qualquer atualização na tabela. Nós procuramos a FIP, que é uma fundação de pesquisa econômica da Universidade de São Paulo. Pedimos para ela fazer uma atualização. A tabela recebeu aumentos que vão de 50% até 400%, quer dizer, até 5 vezes o valor da tabela. Dessa forma, nós podemos garantir para quem está nos assistindo que as filas começam a andar no estado de São Paulo. Isso que é importante. Você que está numa fila aguardando, começar a ter a previsibilidade de ser atendido antes que o seu problema de saúde venha se agravar. O Hospital de Câncer de Ribeirão Preto é um dos beneficiados. A unidade atende gratuitamente todos os municípios da Regional de Saúde de Ribeirão através de convênio com o Estado. Essa é a única fonte oficial de receita. O restante é adquirido com eventos e doações. O presidente conta que a atualização dos valores foi fundamental para a manutenção dos trabalhos. Se nós tínhamos, por exemplo, R$75 mil por mês, né, passou a partir de março em torno de 150 mil reais. Com uma diferença, hoje para eu receber os 150 mil, eu tenho que cumprir todas as metas estabelecidas nesse contrato. Não só ajuda, né, a gente poder atender mais pessoas, podemos fazer mais exames, né, porque hoje nós fazemos o citopatológico, por exemplo, para 28 municípios, né. Então, esse limite ele faz com que nós possamos fazer mais e também eliminar um pouco o déficit que nós temos, né? Porque mensalmente a gente tinha em torno de um déficit de 50, 100 mil reais por mês. Entre exames, procedimentos e quimioterapia, são cerca de 9 mil pacientes por mês no hospital. Agora, a meta é ampliar essa assistência e otimizar os atendimentos. Nós estamos nos preparando para transformar de ambulatório para hospital dia. Isso vai fazer com que nós ampliamos nossos atendimentos, não só a nível de atendimento, mas a nível de cirurgia. A gente vai ter capacidade de fazer pequenas cirurgias. Aqui nós temos um mamógrafo de última geração, ultrassom de última geração. Então a gente tem condições físicas e aparelhadas para poder receber mais pacientes, fazer com que nós cresçamos cada vez mais e se torne realmente um hospital de câncer de Ribeirão Preto e região. A Beneficência Portuguesa também já sente os impactos positivos desse incremento nos valores. A unidade conseguiu dobrar o número de procedimentos e praticamente zerar filas em algumas especialidades. Todos os procedimentos tiveram um reajuste expressivo, 3, 4, 5, até 5 vezes o valor da tabela que era praticado anteriormente.
E isso, sem dúvida, trouxe um ganho, porque com isso a gente conseguiu aumentar o número de procedimentos que são realizados aqui no hospital. Então, procedimentos em ortopedia, procedimentos como cirurgias oncológicas, que a gente tem um volume grande aqui no hospital, cirurgias cardíacas, né? Tudo que envolve alta complexidade. E especialidades que a gente tradicionalmente tinha fila de paciente para operar. E ultimamente a gente tem inclusive solicitado mais casos na Secretaria de Saúde, porque a gente conseguiu zerar a nossa fila de espera na cirurgia ortopédica. As instituições filantrópicas representam 50% do atendimento de saúde pública do Estado e vinham enfrentando enormes dificuldades financeiras. O diretor técnico da ABNE reforça a necessidade de atualizar os repasses constantemente. Essa atualização que ocorreu em janeiro, ela não resolve o passivo que a gente tem no hospital, né? São anos trabalhando com esse déficit, né? Durante a pandemia, esse déficit se acentuou, né? A gente chegou a trabalhar com 40% de déficit no atendimento do SUS. Então, a tabela SUS paulista, ela vem a nos ajudar, sem dúvida nenhuma, a partir de janeiro. Anualmente, os nossos prestadores, os nossos fornecedores, os nossos funcionários, eles recebem um reajuste, né? Então, é importante que essa tabela seja revisitada e reajustada anualmente para que a gente não volte a trabalhar no déficit que a gente sempre trabalhou. Essa é uma preocupação que já foi antecipada. O secretário garante que os valores vão ser acompanhados de perto e que a rede vai receber mais investimentos. Tem uma comissão, né, de economistas, de médicos, que avaliam a cada 6 meses os valores, até que alguma distorção houver, a gente possa estar reajustando, de tal maneira que a gente não venha incorrer, né, em erros do passado, em que se esperou 2 décadas, 20 anos, para que fazer alguma alteração. Com isso, nós estamos garantindo para a população cada vez mais oferta de serviço de qualidade. E começamos, junto com a tabela SUS paulista, também saúde digital. Né? O que é? Levando instituições como o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto a poder estar atendendo toda a região por teleatendimento. Alice Carvalho para o Jornal da Clube. Rafael dos Anjos, especialista em administração pública, já ao vivo aqui com a gente no nosso canal digital da Clube. Rafael, foram 20 anos então sem essa atualização da tabela SUS. Agora a iniciativa do governo do estado vem com o objetivo de corrigir essa defasagem histórica. O quanto isso faz diferença na saúde pública da nossa macro-região. Uma ótima tarde a você. Ótima tarde, uma boa tarde a todos que também nos assistem aqui pelo Jornal da Clube. Essa gestão do governo atual em olhar para a saúde com um olhar diferente, fazer um reajuste histórico na tabela do SUS é extremamente importante para as entidades filantrópicas, para os hospitais, que há tanto tempo estavam com essa tabela defasada. Então é uma medida de extrema relevância, você vê que o impacto é direto na saúde e rápido. Os próprios hospitais falando que já conseguiram em algumas especialidades zerar a fila. Ou seja, é um investimento que você está tendo retorno direto para o cidadão. Andou bem o governo em tomar tal medida. Nós estamos falando, Rafael, de valores que podem chegar a ser 5 vezes mais do que era pago por procedimento até então. É um fôlego para esses hospitais filantrópicos que sofrem há décadas com a baixo orçamento. Com certeza, André. A gente que já viveu na pele, já esteve no outro lado do balcão, sabe o quanto é difícil fazer a gestão de um hospital e como que a gente tem que otimizar os recursos. Então, um reajuste dessa magnitude, a gente está falando de cerca de 500% de reajuste, é extremamente significativo para o atendimento. O governo poderia, inclusive, incentivar também alguns setores específicos para diminuir filas que ainda não conseguiram serem reduzidas. Então, andou bem e pode melhorar ainda mais esse programa do governo do estado. E essas instituições filantrópicas, Rafael, elas desenvolvem aí um atendimento importantíssimo, né? Elas têm um papel fundamental aí na questão da saúde pública. Com toda certeza, André. Se a gente pegar a história a origem das Santas Casas de Misericórdia, ela remonta ao próprio Estado brasileiro, ao nascimento do Estado brasileiro. Em 1498 surge as Santas Casas de Misericórdias em Portugal e quando vem para o Brasil também adota esse mesmo modelo que chega até os dias de hoje se mantendo de pé. Então é um fator extremamente importante no sistema único de saúde e as entidades filantrópicas. Elas não só auxiliam, elas são
um braço fundamental, uma linha direta com a população, que consegue solucionar muitos casos onde o governo não tem. Rafael, o objetivo é claro, conseguir agilizar esses procedimentos, zerar as filas de espera por cirurgias. Era tão difícil assim fazer a correção dessa tabela anualmente? A gente vê que sai governo, entra governo e essa tabela SUS nunca é atualizada da maneira como deveria. André, isso se chama-se vontade política. Então, esse governo que entrou teve a vontade política de mudar a história do Estado, de priorizar a saúde das pessoas. Não dá para se fazer política com saúde das pessoas, e sim ter investimento adequado e ter retorno. Isso é importantíssimo numa política pública. Por quê? Porque ele tratou todas as instituições com isonomia, pagando de acordo com o serviço prestado, o que faz com que gere uma eficiência no setor de saúde, o que é extremamente positivo. O maior beneficiado disso tudo é a população que consegue seu atendimento lá na ponta, que para de ter que ficar com tanta fila e consegue ter seu problema solucionado. Especialista em administração pública, Rafael dos Anjos, agradeço muito a sua presença aqui no Jornal da Clube. Um forte abraço e até mais, Rafael. Eu que agradeço, André. Uma ótima tarde a todos. Até mais.